Bom, então, boa noite. Como a Stephanie me apresentou, eu me chamo Nayene, eu sou enfermeira, e é uma honra muito grande para mim estar aqui, porque eu voltei para casa. Eu sou enfermeira também formada pela UEL, eu me formei em 2016, vou apresentar aqui o meu currículo. Eu me formei em 2016, eu vou tirar aqui um pouquinho para vocês falarem comigo no chat para não me sentir sozinha. Eu me formei em 2016, eu sou da turma 61, eu não sei nem que turma vocês estão agora, mas eu sou da 61. Eu sou da turma do Lucas, quem conhece ele sempre dá palestra de paciente crítico, foi residente. Eu fiz graduação lá no Einstein, em São Paulo, na faculdade, também tive uma experiência dentro do pronto-socorro de lá, e atualmente eu sou acadêmica do curso de Direito aqui na PUC, estou no 6º período, tem a Mari aqui comigo, que é minha veterana lá do Direito, e também sou diretora secretária do Unesco. E antes de eu continuar, eu quero saber de vocês. Qual o ano que vocês estão, se vocês estão da UEL, se vocês são de outra instituição, porque eu também quero saber um pouquinho de vocês antes de eu continuar. Vai mandando aí no chat. Terceiro ano pela UEL, segundo da UEL, segundo UEL. Terceiro é o pior, viu, Renato? Não queria dizer nada, não. Primeiro ano, Maria Beatriz, segundo, primeiro. Isadora está no mestrado. Isadora foi minha veterana, gente. Primeiro ano da UEL, terceiro, segundo. A maioria da UEL, então. Terceiro, segundo, segundo. Não tem ninguém do quarto que está se formando aí. Veterano Mor. Lari, você tá aí, Lari. M1. A Lari também foi minha veterana quando eu entrei. Ai, que legal, segundo ano. Viu, gente? A gente faz amizade com as veteranas e continua fora da faculdade. Bom, então já nos conhecemos um pouquinho. Eu queria deixar a tela aberta para ir conversando com vocês no chat, já que não dá para olhar no olho, né? Mas eu vou só fechando por enquanto, então, para fazendo a apresentação, beleza? Então vamos lá. E do direito só tem a Mari. Meu pai também está aqui me ouvindo, minha tia. Já Cleide está com a câmera aberta. Tia, tá todo mundo vendo você. Vamos lá, então. Bom, então antes a gente começou a falar de órgãos, sobre salvar vidas, eu acho importante a gente trazer um pouquinho a respeito de dados estatísticos que vão, pelo menos, ilustrar um pouquinho para a gente qual que é esse cenário no Brasil. Os dados que eu peguei eles na Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, o último mais novo, o mais atualizado, né, é de 2019, porém os dados são até 2017. Então, aí a gente tem aí 3 anos de lacuna, mas já dá para a gente ter um parâmetro. Então, o que a gente consegue ver aqui? A população estimada e a área do Brasil, mas eu quero que a gente olhe isso aqui que vai ser importante lá na frente para uma coisa que eu vou falar sobre tráfico de órgãos. Aqui a gente vai ver a demanda estimada a respeito do órgão, córnea, rim, fígado, coração ou pulmão, e quantos transplantes são realizados. Então a gente vai conseguir perceber que o número de transplante que realizado é muito melhor do que na fila. Isso vai abrir um viés muito importante para a hora que eu for falar de tráfico de órgãos. E aqui também tem a especificação das causas principais, se são causas neurológicas ou se são causas externas. A maioria aqui, ó, em 2017, a gente vai perceber que a maioria delas são por causas externas. Então, são, por exemplo, traumatismo craniano ou outras coisas assim, tudo que não é uma doença clínica, né? Tudo que vem de fora. E aqui, causas neurológicas, né? Um AVC ele vai entrar em causa de doença cardiovascular, mas um AVC hemorrágico, por exemplo, de grande extensão, pode também facilitar a doação de órgãos, vocês já vão explicar o porquê.
Aqui, é só para ilustrar que em 10 anos, né, de 2019 até em 2009, nessa lacuna de 10 anos, os transplantes, eles aumentaram. Não foi tanto, por exemplo, pulmão e pâncreas está lá embaixo, coração também, mas eles aumentaram, ainda que seja menor que os de rim, por exemplo, essa doação de órgãos, ela tem aumentado a quantidade, porque tem tido uma divulgação maior na mídia, teve o caso do Gugu, por exemplo, então as pessoas estão se conscientizando, mas ainda assim, ela é muito pequena em vista da demanda que a gente tem. Aqui, é só para ilustrar que o Brasil, ele está entre o segundo maior de 35 países a respeito de doação de rim, né, só perdendo para os Estados Unidos, e da mesma forma com o transplante de fígado. Ele também ficou em segundo lugar e os Estados Unidos em primeiro de 35, isso no ano de 2018. Então, a gente tem uma grande demanda de transplante de órgãos. Então, vamos agora falar de lei específico. Calma, eu não vou trazer muitos artigos, porque, né, aqui o pessoal da enfermagem, não do direito, lei e artigo a gente fala lá nas aulas, né, Mariana? Agora eu vou só citar um pouquinho e ilustrar. A lei que eu me baseei para vir falar para vocês é a Lei 9.434 de 97, e quando a gente procura ela, ela vai ter um título embaixo dela que ela diz isso. Ela dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplantes e tratamentos e dá outras providências. Então, a maioria das coisas que eu falar para vocês está embasado nessa lei. Antes, eu só queria falar uma coisinha rapidinho da diferença de lei, resolução, decreto e emenda, porque uma coisa que eu sentia muita dificuldade quando eu tive aquele módulo de organização do serviço de saúde, ainda tem, que o pessoal chama de módulo do SUS, eu senti uma dificuldade, tipo assim, nossa, mas tem a Constituição, depois tem outra lei, o que está acontecendo? Alguém quer falar? Não? Então tá bom. E aí eu falei assim, nossa, mas qual a diferença de uma lei com a outra, né? Então, só para a gente entender aonde que fica cada um, essa hierarquia, só para ilustrar. Então, tem uma coisa no direito que a gente chama de pirâmide de Kelsen. Então, a gente tem a Constituição Federal no topo, depois a gente tem lei complementar, lei ordinária, medida provisória, resolução, decreto, e a Constituição Federal está no topo. Então, todas as outras leis abaixo da Constituição Federal, elas têm que estar em consonância com a Constituição. Então, se uma lei, ela escreve alguma coisa, né, quando ela é legislada, que vai contra o que está dito na Constituição Federal, essa lei ela não é aprovada. A gente diz que essa lei ela é inconstitucional. Então, aqui na Constituição Federal, eu tive lá em 1988 a criação do SUS nos artigos 196 e 200. Daí, eu tenho direito à saúde, beleza. Mas como que esse direito vai se efetivar? Eu vim com a lei complementar 8080 e o 8142 para dizer como que esse serviço vai se organizar, quais são os princípios. Então, para ilustrar para vocês, quando vocês forem estar para residência, quando tiverem tido o módulo de organização de serviços de saúde, não sei se ainda é esse nome, eu tive no segundo ano, eu não sei como, acho que teve um pouquinho da alteração da grade depois que eu me formei. Mas é só para ilustrar, tá bom? Então, vamos lá. Quais órgãos que podem ser doados? Pulmão, fígado, coração, rim, ossos, pâncreas, a pele e as córneas e também as vísceras, o intestino. Então, esses são os órgãos que, em regra, podem ser doados. Alguns, quando for doação entre vivos, não podem. Eu já vou explicar o porquê. O artigo 2º dessa lei, o que ela vai dizer? Que o sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde, é que vai regular essa doação de órgãos. Ai, Nayene, mas às vezes eu conheço alguém que fez o transplante por um hospital particular. Beleza, né? Ele fez o transplante por um hospital particular, porém, quem regulamentou para que ele pudesse receber esse órgão foi pelo SUS. Então, quando a gente fala para valorizar o SUS e as pessoas não valorizam, falam, sabe a doação de órgãos? É o SUS que organiza. E só para dizer também, a respeito do SUS, vamos ver aqui, isso facilita com que o Brasil
tem um grande número de doação de órgãos. É engraçado que perde para os Estados Unidos, que não tem um sistema único de saúde, mas eles têm uma cultura diferente, então para eles se conscientizarem a respeito da doação é um pouco mais fácil, mas o SUS, ele facilita muito essa doação de órgãos para as pessoas. E também falando aqui pelo SUS, né, eu não cheguei, quando eu fui aprimorando, eu não cheguei aí para esse hospital no Einstein, mas o Einstein ele tem um convênio de que ele pega hospitais municipais para administrar, e foi o que ele fez aí no Hospital da Vila Santa Catarina, ele administra esse hospital, e esse hospital ele é responsável pelo grande número de transplante de fígado, porque daí quando o Einstein ele custeia esse transplante, ele consegue ter a isenção de alguns impostos. Então, ele recebe esses pacientes aqui no Vila Santa Catarina, são funcionários do Einstein que trabalham aí, que gerenciam, mas ele é um hospital municipal, então tem uma gestão mista. Então, só para vocês verem aí o SUS presente junto com o hospital particular, por exemplo. Então, vamos lá. A doação de órgãos, ela pode se dar de duas formas, entre vivos ou post-mortem. Eu vou falar primeiro da doação entre vivos. Nessa lei que eu citei, ela está regulamentada lá no artigo 9º. Para que essa doação aconteça, o que eu tenho que avaliar alguns requisitos. Essa pessoa ela tem que ter capacidade jurídica. Começou a Nayene falar o juridiquês. Calma, vamos traduzir. Quando eu falo capacidade jurídica, sabe que agora você é D maior? É isso. Então, ele tem capacidade jurídica para definir sobre os seus atos. Então, isso está lá no artigo 5º do Código Civil. Então, relativamente incapaz e absolutamente incapaz, que são o absolutamente é de 0 até os 16 e o relativamente dos 16 a 18, ou alguém com doença mental também entra no relativamente incapaz, ele não tem capacidade jurídica para poder dizer eu quero doar o meu órgão. Então, ele não vai poder doar. Só quem tem maiores de 18 anos e não tem nenhum comprometimento, algum déficit neurológico que o desenvolvimento e tudo mais. Esse receptor desse órgão, ele tem que ser o cônjuge ou ter um grau de parentesco. E esse grau de parentesco, ele está regulamentado por esses artigos do Código Civil. Tem que ter comprovado a necessidade terapêutica, então eu tenho que comprovar que a pessoa ela necessita desse órgão, que ela tem um comprometimento do órgão dela, que ela precisa dessa doação. O doador ele tem que ter essa autorização, eu autorizo doar meu órgão tal. Tem que ter indicação específica, então eu, fulano de tal, autorizo a doação do meu rim direito ao meu irmão, né? Se eu tivesse irmão, não tem, então só meu pai. E a revogabilidade significa que a pessoa ela pode desistir de doar o órgão até o momento da cirurgia. Se ele estiver dentro do hospital e falar, eu não quero doar meus órgãos, ele não vai doar. Tá? Ele não é obrigado a doar. E essa doação entre vivos, ela só pode acontecer com órgãos duplos, que daí o Código Civil, nesse artigo 13, ele vai dizer sobre dispor partes do corpo, e fala que a lei vai regulamentar a respeito de doação de órgãos, mas esses órgãos duplos são órgãos que não vai comprometer o seu desenvolvimento, a sua fisiologia normal. Então, é pulmão, parte do seu fígado e um rim. Ah, eu quero doar o meu coração. Não vai doar o coração, vai só se apaixonar mesmo, deixa o coração aí batendo bonitinho. Por conta de que isso vai te prejudicar. Se você doar o seu coração, você vai morrer. Se você doar uma córnea, você vai ficar cego. Então, órgãos duplos que não comprometam a funcionalidade do seu corpo. Agora, quando eu falo de doação post-mortem, a pessoa, ela está disposta lá no artigo 3 e no artigo 8º. Então, é depois que a pessoa morre. Tá, já vou falar quando que vai ter esse diagnóstico para falar, morrer, pode doar. Primeiro, essa pessoa ela tem que ter capacidade jurídica, então ela tem que ser maior de 18 anos. Pessoas identificadas, elas não podem doar, né? Eu não posso doar, eu não identifiquei essa pessoa, vamos doar o órgão dela. Não identificou, é um potencial doador de órgãos, não vai doar. Tem que ter uma autorização, mais um registro dessa doação, de que o familiar autorizou, e tem que ter uma testemunha. Então, o familiar, ele vai autorizar, e mais outras 2 testemunhas têm que falar, não, ele realmente autorizou a doação de órgãos. E tem
que ter o diagnóstico de morte encefálica. Para eu ter uma doação post-mortem, eu necessariamente tenho que ter o diagnóstico de morte encefálica. E esse diagnóstico de morte encefálica, ele está disposto lá no artigo 3, que fala que tem que acontecer, tem que ter esse diagnóstico e tal. E é um conceito muito recente, por isso que é muito difícil as pessoas, às vezes, entenderem ele. Ele foi comentado a primeira vez em 1968 no relatório de Harvard, que foi uma conferência que foi feita para definir um novo conceito de morte. Quais sinais e sintomas que eu tenho que avaliar para definir, não, aqui eu não tenho mais vida, aqui eu tenho. E aí, depois que eu tive esse relatório, que daí eu tive, que se iniciou essa coisa de doação de órgãos, que até então não tinha como, porque como que eu vou definir a morte, como que eu vou definir o potencial doador? Então, estabelecendo os critérios para diagnóstico de morte encefálica, a doação de órgãos, ela se tornou possível. Então, vamos lá. Quais são as causas de morte encefálica? Um traumatismo craniano, um AVC, um ataque vascular cerebral hemorrágico, um aneurisma roto, por exemplo. Eu não sei se vocês já tiveram essa parte de morte encefálica, de paciente grave, eu tive ele só no 4º ano. Então, quando eu tive para falar de paciente crítico e tudo mais. Então, só para ir ilustrando um pouquinho mais. Então, essas são algumas das causas que eu vou ter a respeito de morte encefálica. Quando eu fui procurar lá no DataSUS, sabe, que negócio tem que procurar dado, que é uma delícia, eu nunca vou ter um diagnóstico de morte encefálica na causa base, lá na declaração de óbito. Por quê? Porque a morte encefálica ela é sempre precedida de algum evento. Então, ele teve um traumatismo craniano que causou a morte encefálica. Ele teve um AVC que causou a morte encefálica. Então, vai ser ou uma causa externa ou um AVC, mas nunca há causa base, tá? E quais são os sinais e sintomas que eu tenho que observar nesse paciente para dizer que ele é um potencial doador de órgãos, de que ele está apto a abrir um protocolo de morte encefálica, porque nem sempre o protocolo de morte encefálica eu vou ter doação de órgãos. Então, ela está regulamentada por uma resolução do CRM, que é 2173 de 2017, ela foi atualizada, tinha uma mais antiga. E o que eu tenho que observar? Um coma não perceptível. Ai, Nayene, o que é um coma não perceptível? Eu desliguei a sedação do paciente e ele não teve nenhum reflexo, ele não teve nada, ele não apresentou, não esboçou nenhuma reação, ele não quis arrancar o tubo. Opa, tem uma lesão cerebral aí importante. Eu tenho uma ausência de reatividade supraespinhal. Como assim? Então, para cima da espinha, não está funcionando, né? Eu não tenho atividade ali. Então, eu vou fazer o exame lá com os 12 pares de nervos cranianos e eu não vejo reflexo, né? Eu não vejo o reflexo que eu espero dentro de uma pessoa normal. Já dá para predizer, já dá para desconfiar uma morte encefálica e uma apneia persistente. Porque como assim uma apneia persistente? Quando a gente, eu vou morrer porque vou tampar meu nariz, quero morrer. Não, você não vai. Não, morrer, vai morrer todo mundo velhinho lá, porque tem que morrer. Mas a apneia persistente, ela acontece quando a gente não tem mais esse reflexo para respirar. O que acontece no nosso corpo? Quando a gente tampa o nariz e não quer respirar, por exemplo, a gente aumenta a quantidade de CO2 no sangue. Essa aumento da quantidade de CO2 no sangue causa uma alteração no pH do sangue. Esse sangue que tem essa alteração, ao passar lá no centro respiratório, o centro respiratório identifica essa alteração de pH e manda um estímulo, um reflexo para você respirar. Então, quando eu tenho uma apneia persistente, eu não tenho esse reflexo presente. Então, significa que essa parte do meu cérebro, ela não está funcionando. Então, esses sinais, eles vão predizer que eu tenho alguma coisa nesse meu cérebro que não está funcionando legal. Eu tive uma lesão cerebral importante. Mas ainda não quer dizer que eu tenho um diagnóstico de morte encefálica. Precisa passar por uma outra série de exame para poder ver se fechou o protocolo mesmo. Então, vamos lá. O que essa resolução do CRM, ela fala? Tanto a resolução quanto a lei de doação de órgãos. Tem que ser 2 médicos diferentes que não tenham interesse na doação. Então, não podem ser da equipe de doação de órgãos. E tem que ser médicos totalmente, assim, avulsos, aleatórios, paralelos.
para poder ver se realmente o diagnóstico fecha, se não é só coisa de um ou só coisa de outro. Tem que fazer o exame clínico, que é avaliar os reflexos diante dos 12 pares de nervos cranianos. Então, qual o reflexo que eu espero? Ah, não tem, né? O teste de apneia, que é aquele que a pessoa tem que respirar. Então, você desliga lá o ventilador um tempinho para ver se a pessoa vai ter algum reflexo, alguma coisa. Tem lá o tempo, tem um tempo estimado que tem que ficar. A físio geralmente está presente nesse teste da apneia, o médico não faz sozinho. E a angiografia cerebral, que é um exame que vai ver a atividade vascular do cérebro, se ele está tendo irrigação sanguínea. Se eu tenho uma ausência de circulação dentro do cérebro, significa que não está chegando sangue no meu cérebro. Então, ele não vai funcionar, ele não vai ter atividade metabólica. Ele não vai conseguir, por exemplo, fazer sinapse elétrica, porque ele não vai ter ATP para isso, para a célula produzir. Então, não chegou sangue, já pode predizer que eu tenho um cérebro que não está funcionante. E um eletroencefalograma, que ele vai avaliar a atividade elétrica do cérebro. Se eu não tenho uma atividade elétrica, então significa que o meu cérebro ele não está trabalhando. E outros exames que o médico que avaliar, achar pertinente, ele também pode pedir. Eu dei o exemplo de alguns. Nayene, qual que vai ser a data e a hora do óbito nesse caso? Quando eu fechar o protocolo, o primeiro médico avaliou, o segundo médico avaliou, concluir. Temos aí um diagnóstico de morte encefálica. Aí eu coloco a minha data e hora lá na DO. Então, o meu paciente agora é 19h31. Então, às 19h31, diagnóstico de morte encefálica, causa base, um TCE. Por exemplo, a maioria dos diagnósticos para doação de órgãos, por exemplo, é TCE de paciente jovem, né? Menino de 20 anos, que anda de moto, tem um TCE importante, tem morte encefálica. Agora, o X da questão. Quem pode autorizar a doação de órgãos? Você está lá, você está de interno no pronto-socorro, eu fiz o internato lá no pronto-socorro. Quem vai poder autorizar a doação de órgãos? Aí o residente não sabe, o R1 não sabe, o R2 também não, a enfermeira não sabe. Você fala, peraí, que eu tive uma palestra, eu vou botar aqui nessa lei, entendeu? Então anota aí, porque muitas vezes não vai saber. Que vai chamar assistente social nada, o interno sabe, entendeu? O interno, esses internos da UEL ó, surreal. Então, o que ela vai dizer? A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes ou outra finalidade terapêutica dependerá da autorização do cônjuge ou parente maior de idade, obedecendo a linha sucessória reta ou colateral, até o segundo grau, inclusive, firmada em documento subscrito por duas testemunhas presente a verificação da morte. Então, tá bom. O que é isso? O que é esse raio de linha sucessória reta ou colateral? Que raio de um negócio é esse que a OAB adora cobrar nas provas? Então, vamos lá simplificar. Esse aqui é o nosso paciente, morreu, foi-se, tá lá com Jesus. E aí, quem que eu vou chamar? Você vai poder chamar pai e mãe, que é primeiro grau. Você vai poder chamar os filhos desse paciente, que também é primeiro grau, e até segundo grau. Lembra, então, os avós, o irmão ou a irmã e os netos. Desse lado aqui, eu tenho um parentesco consanguíneo. Então, por algum motivo, eu tenho uma ligação genética de sangue com essas pessoas. Aqui, eu tenho um parentesco por afinidade, né? Sogra e sogro, às vezes, nem tanto, mas eles falam que é por afinidade. Então, morreu. Quem que eu posso chamar? Ou o marido. Primeiro, se a pessoa é casada e tem marido, o marido, tá bom? E aí, ou o sogro e a sogra, ou os cunhados, ou o enteado. Então, tira um print, guarda no celular, porque assim, Nayene, não tá aí. O que eu faço? Choro? Também. Não, calma. Eu até estava conversando com uma advogada hoje, eu perguntei, mas e se a pessoa, ela não tem ninguém desse grau de parentesco aqui expresso na tela, mas tem uma prima, que prima não é segundo prima, ela é de terceiro grau, então não entra de acordo lá com o artigo 4º, o que eu vou fazer? Vou chorar? Então, regulamenta, deixa bem expresso no prontuário, olha, apenas a presença de uma prima que autoriza a doação, então assim, deixa
muito bem fundamentado, e aí vê a possibilidade de doação ou não. Nayene, não tem ninguém, não tem parente, a pessoa é sozinha e isolada do mundo. Não doa. Nossa, mas é jovem, não doa. Não doa porque é melhor, porque senão depois dá confusão, depois vão falar alguma coisa, então não doem, né? Infelizmente, mas é melhor a gente ter esse respaldo legal. Então, só para falar, então, linha ascendente ou descendente, reta ou colateral, então, pai ou mãe, o irmão, os filhos, netos, os avós, sogro e sogra, os cunhados, o seu marido ou a sua esposa e o seu enteado. Eles podem falar, não, eu autorizo ou eu não autorizo a doação de órgão. O que é importante? Falar aqui. Você sempre tem que deixar muito bem especificado para os seus familiares que eu tenho a intenção de doar órgãos. Porque por mais que você tenha a intenção de doar órgãos e eles não autorizem, você não vai doar os seus órgãos depois que você morrer. Então, aqui em casa, por exemplo, eu e os meus pais, somos só nós três, eu sou filha única, a gente já falou que o que puder doar, a gente vai doar. Então, eles sabem que essa é a minha vontade, eu sei que essa é a vontade deles, isso tá gravado, meu pai tá assistindo, então ele já sabe disso. Então, assim, quem vai poder decidir pelo meu pai e pela minha mãe sou eu. Eu não sou casada, mas quando eu casar vai ser meu marido. Hoje, quem vai responder é minha mãe e meu pai. Quero doar, posso doar, eles estão autorizados a doar se eu estiver dentro dos critérios. Então, deixe sempre muito bem expresso para as pessoas da sua família que você tem essa intenção de doar órgãos, para que a sua vontade ela seja concretizada depois que você morrer. Porque se eles não autorizarem, você não vai poder doar. E é uma pena quando não pode doar, porque olha quantos órgãos a gente tem possibilidade de doar, quantas vidas a gente consegue salvar. Então, assim, acontece muitas vezes da pessoa ela não aceitar doar. E daqui a pouco eu falo por que a gente tem que abordar. Então, polêmico, né? Tráfico de órgãos. Crime, né? A gente fala, entrei em direito, vou gostar de penal. Mentira, não gosto, gosto de civil. Ou matéria difícil, Mariana tá aqui, ela sabe. E tráfico de órgãos não falo o que eu falo de crime. Então, vamos falar um pouquinho do que é esse tráfico de órgãos e tudo mais. Ele tem uns 4 artigos dentro da lei, que várias ações, a gente fala vários tipos penais, que estão ali exemplificados, que você vai poder ser tipificado caso você tenha uma determinada conduta. Então, você pode ter sanção de pena, mais multa, então vai depender do seu ato e tudo mais. Eu não coloquei aqui porque, ai, gente, esse monte de artigo, não. Mas depois vocês peguem a lei e ela vai ter essa parte. Ela tem essa sanção penal e também tem uma sanção administrativa. O que é tráfico de órgãos? É isso que você pensa que está aí no carrinho. É você vender órgãos, tá? Lembra que eu falei lá que a gente tem mais pessoas que precisam de órgãos do que pessoas que doam? Aí já abre um grande rombo para a possibilidade de tráfico de órgãos. E assim, acontece, né? É a segunda atividade mais rentável dentro do mercado negro. Ai, Nayene, mas você vai falar o que vai falar agora é pesado. Não vou falar o que é pesado, eu vou falar a realidade. Sabe quando você vai no pedágio e vê aquela foto da criança bonitinha lá atrás? Ai, tá perdida. Muitas vezes essa criança, ela foi sequestrada para tráfico de órgãos, ou para pedofilia, ou outras coisas. Ou quem lembra da novela Salve Jorge? Lembra que elas foram para a Turquia? Eu nem sei quando que passou essa novela, mas faz um tempo já. E era tráfico de pessoas nesse caso, mas da mesma forma como acontece o tráfico de pessoas, pode acontecer um tráfico de órgãos, por exemplo, e vender o seu rim, vender uma parte do seu fígado. Eu amo Grey's Anatomy, eu não sei se vocês também amam. Claro que a realidade não tem nada a ver. Quem fala que tem é mentira. E na última temporada, desculpa, mas eu vou ter que dar um spoiler. O De Luca, ele tem uma crise de bipolaridade. Então, ele já tá meio desacreditado ali, porque acha que ele tá em crise. E ele avalia uma paciente, e ele olha, ele fala, essa paciente é vítima de tráfico de órgãos, de tráfico de pessoas. Só que ninguém acreditou nele. E nessa temporada, na última, que eu não sei qual que não deixou especificado ou não. Só apareceu essa menina saindo com a responsável do hospital, falando assim, o que você falou para ele? E não disse se a menina é vítima ou não de tráfico humano. Mas eu achei muito legal abordar, porque é um assunto pesado, é um assunto que existe muito, e
né, muito pouco abordado. Então, é isso o tráfico de órgãos, é eu vender o meu órgão. Então, muitas vezes, eu vou vender o coração da pessoa, então rouba a pessoa para vender o coração dela. Infelizmente, isso acontece. O ser humano pode fazer? Faz, ele faz, não duvide. Então, quais legislações eu tenho para poder, que falam a respeito dessa doação, desse tráfico de órgãos? Então, eu tenho o primeiro Tratado Internacional de Direitos Humanos, firmado lá em 1948, que fala da dignidade da pessoa humana, que você não pode vender seu corpo e tudo mais, que deu base para eu escrever a Constituição Federal em 1988. Depois eu tive a Lei 9.434, que é a que dispõe sobre a doação de órgãos. Eu tenho em 2000 o Protocolo de Palermo, que ele vai falar a respeito do tráfico de pessoas, não do tráfico de órgãos. Depois eu tenho em 2004 o decreto, que vai regulamentar o Protocolo de Palermo, aqui no Brasil. E em 2008 eu tive a Declaração de Istambul, que daí tratou especificamente de tráfico de órgãos. Porque o tráfico de órgãos, ele não é um problema no Brasil, ele é um problema mundial, porque muitas vezes as pessoas, elas são vendidas para outros países para poderem serem comercializadas. Então, a gente entra aí na questão de direito internacional também. Não entra só no direito brasileiro, não, eu tenho com outros países ter essa relação também. Olha, feriu direitos humanos, como que a gente vai fazer, como que vai punir e tudo mais. Então, só trazendo aqui a pirâmide de Kelsen para a gente entender. Aqui eu tenho o Tratado Internacional de Direitos Humanos, o Protocolo de Palermo e a Constituição Federal aqui em cima no topo da pirâmide. A lei que dispõe sobre a doação de órgãos, que a Constituição fala que pode, do Código Civil, na verdade, fala que eu posso doar órgãos, mas como que isso vai se dar? Essa lei e o decreto que vai regulamentar o Protocolo de Palermo. Só para ilustrar, assim, esse monte de lei nessa pirâmide. Então, esse artigo que eu li, ela falava assim, né, que essa fila de espera considerável, ela facilita o tráfico de órgãos, e ela diz assim, a autora, a prática criminosa de aquisição de órgãos por meios ilegais é uma violação à vida e à dignidade humana sacrificadas em nome do lucro. Então, assim, é realmente muito desumano, a pessoa tem que ser muito cruel de vender a outra, né, vender uma parte do corpo para ela lucrar com isso, ou a própria pessoa comercializar o próprio órgão, ela também não pode, pautado nesse princípio da dignidade da pessoa humana. Eu quero vender meu órgão, mas é meu. Não, você não vai, né? Não pode fazer isso. E agora, a enfermeira que habita em mim vem falar um pouquinho de segurança do paciente depois de tudo que eu falei para vocês a respeito da lei. Então, como que eu vou conseguir aplicar tudo isso que eu falei para vocês de lei dentro da segurança do paciente, dentro da minha assistência? Então, a gente tem que pensar por dois viés, tá? Eu tenho que pensar o paciente que vai receber e o paciente que vai doar. Então, eu tenho que prestar assistência para esses dois. Mas um já morreu, mas eu tenho que prestar uma assistência segura para esse receber um órgão bom também, para ele também ter uma qualidade, uma assistência de qualidade. Então, tem que pensar desses dois lados. Eu separei pelas metas internacionais. Então, a identificação correta do paciente, a comunicação eficaz, para mim, aqui é a fundamental. Segurança de medicamento de alta vigilância, a cirurgia segura, reduzir o risco de infecção associada à assistência, prevenção de complicações decorrentes de quedas. Então, quando eu estou falando da identificação correta do paciente, aí vai lá na prescrição, manter pulseira de identificação. Sim, pulseira de identificação, nome na parede, todas as identificações possíveis que a instituição regulamenta, que vai mudar de instituição para instituição. Então, você tem que manter essa pulseirinha, colocar lá na parede o nome, e toda vez que você for fazer algum procedimento, que você for fazer alguma medicação, você vai checar o nome nessa pulseirinha, né? Quando eu fiz internato, eu achei que o pronto-socorro estava caótico, que a gente pegou greve. Porém, agora eu acho que ele está pior, né, com a pandemia. Então, mais do que nunca, assim, eu peguei o pronto-socorro antigo, quando eu fiz internato, antes da reforma, fiz em 2016, e não deve ter mudado. Maca no corredor, às vezes o paciente sentado na cadeira porque não tinha maca. E aí, como é que a gente vai fazer? Aí pegava um técnico e medicava o corredor inteiro. Daí, como que você vai fazer para você ter certeza que você está dando esse paciente para fulana de tal? Fulana, qual que é seu nome? Qual o nome que está na etiquetinha? Então, identificação mais do que nunca. E
no centro cirúrgico, eu não tenho muita propriedade de falar de centro cirúrgico, primeiro que eu nunca gostei, não nego, gente, perioperatório assim, nunca me atraiu. Eu dei graças a Deus que eu peguei a greve em 2015, bem no meio do meu módulo de centro cirúrgico, entendeu? Que aí não tive tanto, consegui instrumentar a cirurgia, mas eu gosto mais assim do fervo, sabe? Eu gosto do pronto-socorro, eu gosto de paciente, eu gosto da UTI, centro cirúrgico, só fui instrumentar para falar que eu instrumentei. Mas mesmo assim, já deu uma propriedade para a gente entender o quê? O que eu tenho que ter de segurança ali, né? Não sei se vocês já entraram no pronto-socorro, quem já entrou depois, coloca aí no chat se ainda é assim, mas tinha um quadrinho de vidro na sala cirúrgica e eu colocava o nome do paciente, a cirurgia que vai fazer, a lateralidade, o residente que ia fazer. Na minha época tinha 3 Brunos na ortopedia, Bruno R1, R2, eu falei, gente, mas coloca Bruno ao cubo, pronto, dá a mesma coisa. Então, identificar o médico, identificar o procedimento. Ai, mas vai amputar a perna direita? Não, mas da esquerda. Então, lateralidade, nome, alergias, principalmente, para ter a certeza de que essa cirurgia vai ser segura. Isso dentro da identificação correta do paciente. Agora, para mim, dentro das metas, eu acho que é o mais importante dentro da doação de órgãos, que é uma comunicação eficaz, porque é aqui que você vai determinar ou não se o paciente vai doar o órgão, quando o paciente, por exemplo, tem o diagnóstico de morte encefálica. Porque dependendo da abordagem que foi feita com o familiar no momento da entrevista, é tudo. Você... Deixa eu ver se alguém tá mandando aqui. Ah, então tá. Achei que alguém tá falando que não tava dando certo aqui. A abordagem que você vai fazer com o familiar é tudo. Então, a gente tem que entender que é um processo de luto, é uma família que perdeu alguém que eles amam, então eles estão de luto, então eles estão sensíveis. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer uma abordagem correta para garantir que outras pessoas continuem vivas, né? Dar uma qualidade de vida para outras pessoas. Então, saber como abordar, saber como falar e, principalmente, explicar o que é morte encefálica. Porque as pessoas, elas não entendem muito bem ainda, porque, às vezes, nossa, mas o coração está batendo, o corpo está quente, como que morreu? Então, essa nova definição de morte, ela só foi dada em 1968. Por exemplo, para alguém que tem 80, 70 anos, entender de que eu não tenho mais vida naquele corpo, porque quem comandava o cérebro, ele não vai comandar mais os outros órgãos. Se o meu cérebro não manda estímulo para os outros órgãos funcionar, ele vai parar. Então, o meu coração vai parar de bater, o meu rim vai parar de funcionar, eu vou entrar em falência múltipla de órgãos e morreu. Né? Então, por isso que é importante, assim, deixar bem explícito o que é a morte encefálica para o familiar poder doar. Porque o que acontece? Quando a equipe médica ela percebe um potencial doador de órgãos, ele faz o possível para preservar esses órgãos. Ele toma determinadas medidas, começa a utilizar determinadas medicações para preservar esses órgãos. Ainda não tive o protocolo fechado, não preenchi a DO, o paciente ainda não foi a óbito. Então, eu estou aplicando um tratamento para preservar os órgãos do paciente. Mas a partir do momento em que eu tenho a declaração de óbito e a família não aceitar a doação, não tem por que eu preservar esses órgãos. Quando eu estava no meu módulo de paciente crítico, teve um estudo de caso na época do grupo, eu fiquei assim, falei, gente, como assim? De que tinha um paciente que tinha potencial para doador de órgãos, era um paciente jovem, e a família, ela não aceitou doar. O paciente tinha todos os critérios para poder doar e a família não aceitou, justamente por não entender esse conceito de morte encefálica, porque para eles ainda tinha vida e ele poderia voltar à vida, porque o coração estava batendo. Então, assim, não é uma coisa fácil de se entender. Esse pessoal que é super simples, que não tem estudo, que para eles a morte é ver o cadáver frio e rígido, eles não vão entender o que é morte encefálica. Então, por isso que é importante explicar de uma maneira didática, de uma maneira clara, durante essa abordagem com os familiares ali no momento da entrevista. E aí, é o que eu falei daqueles parentes, qual parentes eu devo abordar? É filho? Não é filho? É enteado? Com quem eu devo falar? Né? Prioriza o cônjuge, não tem cônjuge, primeiro grau, pai, mãe e filho. Ai, não tem pai e mãe, não tem filho, não é casado. Tem irmão? Não, não tem irmão. Se não for casado, não tem sogro e sogra, não tem cunhado e não tem enteado. E também não vai ter os avós, por exemplo. Se minha mãe e meu pai morrer,
quem que vai falar por mim? Ninguém, eu não vou doar. Mesmo que eu tiver essa expressa vontade, essa vontade expressa. Então, minhas amigas estão vendo, então elas sabem qual coisa elas podem interferir. Então, por isso que é importante saber quem eu devo abordar. Então, agora indo na segurança de medicamento de alta vigilância. Por que eu coloquei aqui o sedativo, que é importante? Embora um paciente com morte encefálica, ele é um paciente que ele não vai estar em uso de sedativo. Lembra que eu vou ter uma diminuição, de que ele não, por mais que eu desligue os sedativos dele, ele não vai ter reação nenhuma? Mas mesmo assim, é sempre bom, né, ficar de olho, porque lembra que eu falei de tráfico humano e tudo mais? Infelizmente, as pessoas, elas podem facilitar essa ocorrência dentro dos próprios hospitais. Então, assim, então, o máximo possível que a gente puder evitar. Ah, mas foi erro de medicação. Então, assim, né, ficar de olho. Infelizmente, pessoas são pessoas, ah, não faz. Eu não duvido do pior do ser humano. Infelizmente, fico muito triste de dizer isso, mas, né, infelizmente a gente tem que levar em consideração. Então, são os antiarrítmicos e drogas vasoativas, noradrenalina, adrenalina e as drogas que vão lá mexer na condução elétrica do coração. Os eletrólitos, principalmente o potássio, por quê? O potássio, ele vai auxiliar a condução de impulso elétrico, principalmente no coração. Um paciente que fez um transplante renal, por exemplo, ele vai ter um distúrbio eletrolítico por conta desse rim que está voltando a funcionar e provavelmente, às vezes, vai estar repondo algum eletrólito. Então, é uma medicação de alta vigilância, então eu tenho que controlar. Eu não sei ainda como está continuando, porque eu não estou na assistência já faz 2 anos, mas quando eu saí em 2019. Medicação de alta vigilância, 2 pessoas tinham que checar. Por exemplo, era o técnico e eu, como enfermeira, eu ia lá e falar, pode fazer. Eu vi que a dose estava certa, eu vi que é o paciente certo, todos aqueles certos. E aí eu vi que não, pode administrar. Eu não sei se ainda está assim. Se escreve aí no chat, a hora que eu ligar aqui, eu vejo. Então, anticoagulantes e antitrombolíticos, tá? Mas eu escrevi isso aqui certo. Porque eles vão afinar o sangue, então esse paciente pode chocar, esse paciente pode ter uma hemorragia muito significativa, esse paciente tem uma parada cardíaca por hipovolemia, porque está com pouco volume no sangue. E as insulinas. Nossa, Nayene, mas insulina é medicamento de alta vigilância? Sim. Tem um diagnóstico, né, um quadro clínico que apresenta, que chama cetoacidose diabética, que é a pessoa que está com uma insulina muito alta, principalmente a cetoacidose diabética do tipo 1. Então, a insulina não, a glicose está assim, 300, 700, e aí, eu vou aplicar insulina. Não vai não, você quer fazer o paciente morrer, você aplica insulina. Por quê? O que a insulina ela vai fazer? Ela vai jogar o açúcar para dentro da célula. Quando o açúcar entra para dentro da célula, como que ele entra? Através da bomba de sódio, potássio. Se eu jogo muita glicose para dentro da célula de uma vez, eu vou ter uma desregulação ali na bomba de sódio e potássio, e eu tenho um risco muito grande desse paciente ter uma parada cardíaca. Então, o paciente de cetoacidose diabética, ele tem controle de glicemia frequente e ele fica na UTI, em bomba de infusão à insulina, por conta desse risco de ter uma parada cardíaca. Então, por isso que a insulina é um medicamento de alta vigilância. E a cirurgia segura, o uso de sedativos, mais uma vez, se o paciente está correto, o receptor e o doador, então é o seu João que vai receber do seu José a lateralidade correta, que vai doar o rim direito e o não o rim esquerdo, a alergia medicamentosa e o preparo correto da sala e materiais para retirada de órgãos. Gente, essa de alergia medicamentosa, assim, é super importante porque o paciente ele pode fazer um choque anafilático na sua frente e ter uma parada e você não conseguir entubar porque fechou a glote. Então, você imagina o BO que vai ser. Então, sempre ficar muito, muito de olho nessa alergia medicamentosa. Então, entra aqui na cirurgia segura, para falar se tem alergia, também lá na identificação da alergia e também na parte de medicação. Aí o paciente fala, nossa, mas já falei 3 vezes que eu tenho alergia. Fala 5 se precisar, entendeu? Deixa eles vão reclamar, mas é melhor eles reclamar do que você fazer o remédio errado. E reduzir o risco de infecção associada à assistência. O que eu tenho que pensar em um paciente que vai receber essa doação de órgãos?
Esse paciente que vai receber o órgão, ele é imunossuprimido. Como assim? Ele toma alguns remédios para diminuir a imunidade do corpo, para evitar a rejeição do órgão. Então, ele já tem uma imunidade menor. Então, eu tenho que ficar de olho para esse paciente não ter nenhuma infecção. Porque se esse paciente no pós-operatório tiver uma infecção, a chance dele rejeitar esse órgão é imensa. Então, realizar a desinfecção de dispositivos antes e depois de qualquer procedimento. Então, equipo de soro, quando vai lá colocar medicação para diluir, ou vai fazer em bolos, que é aquela lá no equipo direto, passa o álcool antes, passa o álcool depois. E aí, por conta desse diminuir o risco de infecção na hora da administração dessa medicação. Higienização das mãos antes e depois do procedimento, lavagem de mãos, ou senão CCH vai ficar em cima. E aí também esse paciente vai precisar de isolamento reverso. Como assim? Você vai usar avental, luva e máscara, não porque esse paciente vai passar alguma coisa para você. Avental, luva e máscara. Máscara aqui. Tô pensando em touca na minha cabeça. Por quê? Não porque esse paciente vai passar alguma coisa para você, mas porque você pode passar para esse paciente. Ele não é imunossuprimido por causa do órgão? Então, eu tenho que proteger a saúde dele. Então, isolamento reverso. E no centro cirúrgico, em relação à qualidade da esterilização de materiais, da limpeza da sala e tudo mais, que já é rotina dentro do centro cirúrgico, mas eu só estou reforçando. E, por último, prevenção de complicação decorrente de quedas. Hoje eu estava vendo um processo relacionado à queda de paciente que o meu corém, assim, pulou longe. Porque a queda de paciente ela é muito relacionada à assistência de enfermagem. Por isso que eu coloquei aqui essa pacientezinha. Por que a assistência de enfermagem? Quem que tá lá com o paciente o tempo todo dentro da enfermaria? Até na UTI o médico às vezes não fica o tempo todo. É a enfermagem. Então, é a enfermagem que tem que ficar de olho, né? E vocês que estão aí, vocês vão ser enfermeiros muito em breve. Ah, eu tô no primeiro ano. Piscou, você já tá se formando, viu? Piscou, tá entrando nem foi no internato. A hora que você vê, já acabou até a residência. Por quê? Você vai lá fazer escala de Morse. Como assim? Aquela escala de queda, sabe? Sempre que necessário. Ai, mas é uma vez por dia. Não. Mudou o quadro neurológico do paciente, enfim, julgou necessário, vai fazer essa escala de Morse e vai deixar lá na sua avaliação de enfermagem. Eu, quando estava no hospital, eu gostava sempre de evoluir e no final colocar a escala de Morse, a escala de Braden, a de Fugulin, que é a de dimensionamento de enfermagem, que vai dizer quanto de cuidado esse paciente precisa, e aí ajuda a dimensionar melhor a equipe, e deixa registrado no prontuário, quando você for fazer evolução, porque aí você deixa lá os seus cuidados, olha, eu orientei, eu deixei grade elevada, isso, ele tem um Morse elevado, por isso eu tive tal e tal cuidado, para você ter esse respaldo legal, você como enfermeiro, de que você fez de tudo para esse paciente não cair, para que tudo não acontecesse. Orientar a necessidade de um acompanhante, porque precisa. É paciente que está lá, equipo. Cadê? Não sei se a tia acredita aí ainda, mas a tia esses dias estava no hospital, né, tia? A gente ia lá, a tia com equipo, a tia com máscara de oxigênio. Não, vai sozinho no banheiro. Eu vou com você. Porque esse paciente, ele precisa de alguém, né? Por mais que esteja, mas eu tô bem. Não, você tá com um monte de equipo, você vai ver que vocês pegarem essa escalinha, ter dispositivo também é um fator de queda, porque às vezes você pode tropeçar naquele fio, mesmo que seja eu, super lúcido orientada. Manter a campainha sempre próxima. O paciente precisou de ajuda, aperta a campainha, tem alguém. E, como eu já falei, anotar tudo no prontuário, as orientações realizadas, as intervenções que vocês fizeram, se você precisou falar para algum familiar que aconteceu tal coisa, de que, olha, eu vi tal situação que pode ter risco dele cair no banheiro, de quando você precisar, você me chama, e, enfim, tudo que vocês puderem anotar, porque principalmente a queda é relacionado à assistência de enfermagem, porque é a gente que está o tempo inteiro com esse paciente. Então, só revisando tudo que a gente falei das leis para você, né, da lei que regulamenta, falei das estatísticas, meio breve, que eu peguei na Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, um pouquinho da pirâmide de Kelsen, o que pode ser doado, quais os rins, qual a importância do SUS, a diferença de doação entre vivos e entre mortos,
o que é o diagnóstico de morte encefálica, a importância, quando você preenche a DO, o horário que você coloca, quem pode autorizar, tráfico de órgãos e tudo isso trazendo dentro da assistência de enfermagem. E aí, agora, eu vou abrir para dúvidas, se vocês tiverem. Eu amo essa frase, gente, porque